Fala galera, tudo bem com vocês? Química aqui com o professor Ednar. Gostaria muito de ajudar vocês na tarefa que vocês têm em mão aí. A aula de hoje, uma aula, vamos dizer assim, bem simples do ponto de vista químico e química orgânica, mas uma aula bem enriquecedora, uma aula que vai trazer para vocês, vai esclarecer, vai trazer para vocês informações aí que na resolução da atividade de vocês talvez possa ficar mais claro que a atividade de vocês já está, galera. Então a gente vai abordar um tema de hoje, alimentos naturais e industrializados, a diferença entre eles, os benefícios, o malefício, e como acontece esse processo, tá, galera? Qualquer coisa, deixe nos comentários alguma dúvida ou entre em contato comigo que eu estarei tirando as dúvidas que ficaram. Uma aula, vamos dizer assim, à distância, às vezes você presencial teria aquela vontade de fazer aquela pergunta e era diferente se fosse à distância. Ao vivo era uma coisa, você ia interagir no mesmo momento. Mas, como está sendo uma aula gravada, e você está acompanhando ela aí neste momento, então a forma de você se interagir comigo é anotar, me passar essa pergunta e eu te responder. E assim a gente vai se interagindo, assim a gente vai caminhando para um entendimento melhor e para que vocês possam compreender, tá, gente? Então, se tratando de alimentos naturais e alimentos industrializados, vou focar mais um pouco na questão dos industrializados, porque eles requerem, vamos dizer assim, um estudo maior para eles, um cuidado talvez maior para eles, mas vai ser um trabalho paralelo, tá, gente? Para que serve? Ou quais as funções dos nutrientes? Os nutrientes, eles servem para quê? Ora, ele tem uma função energética, ele tem uma função plástica e ele tem uma função reguladora. Energética está relacionado aí com a questão da energia. A questão aí dos glicídios e dos lipídios, ou seja, dos açúcares e das gorduras, tá? É uma energia que a gente precisa de acumular, embora essa quantidade, quando aumenta, é prejudicial, mas também não pode ser ausente, tá? E a função plástica, que é a função de construir, os tijolinhos que são colocados um sobre o outro. Quem são eles? São as proteínas, são os lipídios, no caso aqui a gordura, são os minerais e a água, tá? Então, esse aqui tem uma função de construir o corpo de uma pessoa, de construir uma célula, construir um tecido, construir um órgão. E aquilo que regula, o som está desregulado, precisa ser regulado para que você entenda a mensagem. Então, os nutrientes também, eles regulam, para que você, vamos dizer assim, não tenha uma disfunção em teu organismo, uma doença, uma avitaminose, tá? Então, e quem é que regula, faz essa regulação no nosso organismo? As vitaminas. As vitaminas são responsáveis por isso, os minerais são responsáveis por isso, as fibras que a gente adquire dos vegetais e a água também faz essa regulação no nosso organismo. O que são alimentos industrializados? Eles são bastante práticos, tá? Uma rapidez na produção, talvez até no preparo. Entretanto, para conseguir a praticidade e a durabilidade dos produtos, os fabricantes se utilizam de vários aditivos químicos. Esse aditivo químico aqui, ora,
pode ser vamos dizer assim, um prejuízo para o nosso organismo. E aí a gente vai descrever quais são esses prejuízos que podem acontecer para o nosso organismo. Esses alimentos que têm essa coloração muito linda, por exemplo, mas eles têm aditivos químicos para uma durabilidade, para ele ser mais resistente, para ele não estragar tão fácil. Mas esses aditivos químicos aqui, eles podem fazer algum mal ao nosso organismo. Tem questões de alergia, tá? Como é que eu mantenho as ervilhas, como é que eu mantenho o feijão, como é que eu mantenho o enlatado por muito tempo, por muitos meses, e ele não estraga, ele não venha trazer nenhum problema à minha saúde. Eu adicionando nele algum aditivo químico que vá fazer a conserva deles, tá? Vocês podem perceber que pelas imagens, todos eles têm uma coloração muito linda, muito bonita, muito gostoso, muito saboroso, porém tem os aditivos químicos aí, tá? Esses aditivos químicos mais encontrados nos alimentos, quais são eles? Bom, os corantes, tá? Corante, nós temos a questão dos corantes aí, o corante natural, mas nós estamos falando aqui dos artificiais, que são desenvolvidos, são criados em uma indústria. Tem os aromatizantes, dá um aroma, tá? Os conservantes, que no caso tem a função de conservar, os antioxidantes, para não acontecer nenhuma questão de toxicidade, estabilizantes, acidulantes, espessantes, umectantes, flavorizantes, tá? Todos esses que terminam em antes, por exemplo, tá? Então, são aditivos químicos que são, vamos dizer, adicionados aí os alimentos para que eles durem, para que eles sejam mais resistentes, talvez para ser mais gostoso, mais saboroso, mais atrativo. E isso, vamos dizer assim, traz uma praticidade, uma durabilidade e, vamos dizer assim, até uma questão de preço também menor, tá? Quais são os benefícios que nós vamos ter com os alimentos industrializados? Durabilidade. Vai durar mais tempo. Se esse alimento ele não passasse por um processo de industrializar ele, por exemplo, por questão do leite. Se você pegar um leite in natura, que é o leite que você tira lá tirou da vaca lá, trouxe para casa, e você colocasse ele numa caixinha e só fechasse, esquece. Não adianta, se ele tivesse fechadinho lá, não esquece que ele vai estragar no mesmo dia. Quando ele passa por um processo de indústria, aí ele vai se tornar um leite industrial, vamos dizer assim, ele aguenta ficar lá nas prateleiras do supermercado por tempo e ele não estraga. Praticidade, por exemplo, é mais prático, no caso você pegou, por exemplo, leite, estou dando o exemplo do leite, mas aqui tem aqui a questão da aveia em flocos finos, fazendo propaganda aqui, tá? Abriu já, você já tem ali pronto. Se isso não fosse assim, você teria todo um processo de perda de tempo, vamos dizer assim. E o baixo custo, tá? Então ele vai ser mais barato por isso. Quais são os malefícios que nós vamos ter com esses aditivos químicos aí nos alimentos? Ora, eles podem trazer obesidade, porque eles são ricos aí, vamos dizer assim, em glicídios e lipídios, principalmente. Isso vai elevar o colesterol da pessoa. Isso vai causar gastrite ou pode causar uma gastrite, tá? Pode levar a pessoa a ter uma diabetes. Muitas pessoas têm diabetes por causa do consumo exagerado de alimentos industrializados, por exemplo. Claro que eles fazem parte e não precisa a gente ficar com nenhum medo, que é um vilão, mas também a gente ter esse controle na nossa alimentação, tá, gente? Pode levar a questão da hipertensão, que seria no caso aqui, hiper é alto, tá? Ou seja, uma pressão arterial altíssima, tá? Pode levar ao câncer, a questão dos aditivos aí, a questão principalmente dos corantes, por exemplo,
eles podem sim desenvolver um câncer futuramente, tá? Então, esse é um dos perigos. Não se sabe direitinho, não tem nada assim, vamos dizer assim, que prove que o número de câncer que tem aumentado esteja relacionado com isso, mas é claro que os nossos avós e bisavós que não tinham acesso aos alimentos industrializados, o número de câncer era bem menor, mas existia, tá, gente? Mas é bom que a gente entenda os nossos limites quanto à nossa alimentação também, tá? Pode trazer problemas de alergias, muitas crianças, principalmente, têm problema de alergia com esses alimentos. Às vezes ela comeu, ficou coçando lá e você pensou que, no caso, ela ficou coçando por algum motivo, passou em algum lugar, encostou em algum matinho, por exemplo. Mas não, essa coceirinha que apresenta está relacionado com um desses aditivos químicos. Então, isso é importante que tem uma monitoria, vamos dizer assim, que você vai acompanhando, vai fazendo um acompanhamento com cuidado. Se toda vez que comer aquele alimento e acontecer isso, corte esse alimento. Mas se estiver acontecendo com outros alimentos, tem algum aditivo que está nesse, que está naquele outro alimento, que é que vai ter os prejuízos. Até identificar, às vezes traz um prejuízo grande. Doenças cardiovasculares também é um dos problemas também, tá? Que eu posso até citar aqui. Carboidratos, tá, gente? Antes de falar de carboidrato, dê licença de tomar uma aguinha aqui para a garganta não falhar, tá? O professor tem esse problema, né? De falar demais e tomar água de menos, que é uma das coisas que um dos nutrientes que nós estamos abordando aqui, e às vezes a gente fala e não faz uso, né? Não coloca em prática. Carboidratos, por exemplo. Carboidratos são alimentos ricos em energia, tem muita energia, nós precisamos de energia, claro, e nós vamos retirar os carboidratos de onde? Colocamos aqui como pontos principais dos cereais. Quais são os cereais? Arroz, aveia, trigo. É claro que nós precisamos desse carboidrato, mas vamos dizer assim, é um perigo se você estiver exagerando na quantidade de carboidrato ingerido por dia, tá? Raiz e tubérculos, cenoura e beterraba, tá? Rico em carboidratos, tá? Nas leguminosas, feijão, ervilha, soja. A soja, ela não, vamos dizer assim, ela não entraria aqui nas leguminosas da família das fabáceas, mas ok, colocar ela nesse grupo e manteve ela nesse grupo. Então, a gente acaba mantendo aqui mais uma classificação mais específica, não necessariamente, mas é rico em carboidratos, tá? As frutas, como por exemplo, a banana, manga, maçã, são ricos em carboidrato. O mel também é rico em carboidrato. O açúcar comum, esse açúcar que a gente compra no supermercado, que é o açúcar retirado da cana de açúcar, ele é rico em carboidratos. O caso é que, desculpa gente, a garganta deu uma travadinha. Os carboidratos, a gente não pode se ausentar deles total, porque senão a gente vai ter um problema aí de dor de cabeça, tontura, desmaio, fraqueza. Tudo isso é falta de carboidrato. Quando a pessoa desmaia, uma das primeiras coisas quando a pessoa volta ao normal é perguntar se a pessoa se alimentou. E uma das respostas da pessoa é que ela não teve tempo, não comeu. Então, a falta de carboidrato leva a isso, tá? Então, se você está tendo dor de cabeça, tendo fraqueza, aquelas tonturas, às vezes você está tendo aí falta de carboidrato. O excesso faz mal, porém a falta também. Os carboidratos são oxidados mais facilmente, ou seja, queimado, tá? Queima ele com mais facilidade, se você utilizar e fazer uma corrida, uma caminhada, uma academia aí todo dia. E são os que liberam mais energia, tá? Então, é importante que você tenha um hábito de fazer uma caminhada,
fazer aí um ciclismo, uma natação, uma atividade, um esporte. É importante, tá, gente? Isso traz um benefício para vocês enorme. Também forma a membrana celular e são encontrados nos ácidos nucleicos, DNA, RNA, tá? Não podemos nos ausentar dos carboidratos, porque senão, como é que a gente vai formar a membrana da célula? Então, elas são formadas por lipídios. Lembra lá da questão da bicamada lipídica, tá? Então, tá aí, carboidratos. Continuando aqui ainda, abordando esse teminha aqui de carboidratos, eles podem ser classificados em monossacarídeos. A palavra mono significa monossacarídeo, um açúcar, vamos dizer assim. E aí, quais são eles? A ribose, a desoxirribose, a glicose, por exemplo, que é o mais comentado aí. A glicose está alta. Frutose e galactose, tá? A galactose também é outro tipo de açúcar aí que está muito comentado. Os disacarídeos, quando eu falei de mono, falei de de dois. Então, são dois açúcares juntos, por exemplo. Nós temos como exemplo a maltose, sacarose, lactose. E os polissacarídeos. Poli são vários, bastante. Então, nós temos aí como exemplo o amido, glicogênio e celulose. Tá? Monossacarídeos, classificadas em trioses. Quando tri são 3, ou seja, então, 3 carbonos. Tem 3 carbonos. Esses 3C aqui, um ao lado do outro, vamos dizer assim, um na frente do outro. Lembrando que cada carbono suporta até 4 hidrogênios, por exemplo, tá? Tetrose vem de tetra, 4, então tem 4 carbonos. Pentose vem de penta, o Brasil é pentacampeão mundial, então tem 5 mundiais, ou seja, lembra para nós 5 átomos, tá? E hexoses tem 6 átomos de carbono, tá? A glicose é uma hexose, ou seja, ela tem 6 átomos de carbono, tá? Então a glicose ela tem bastante carbono, tá? Os monossacarídeos é um glicídio mais usado pelo ser vivo como fonte de energia, tá? Os monossacarídeos é fabricado pelos vegetais através da fotossíntese. Então, lá na fotossíntese é que é produzido aí os monossacarídeos, tá? E onde é que os monossacarídeos vão ser, ele armazena na forma de polissacarídeos, tá? Aqui nós falamos agora dos disacarídeos, são 2 açúcares, por exemplo, a união de 2 açúcares. São moléculas formadas pela união de 2 monossacarídeos, melhor falando. Aqui nós temos, por exemplo, com a maltose, tá? Maltose lembra aí um malte, que a cerveja, por exemplo, há muitas propagandas de cerveja puro malte, então vem de maltose, por exemplo. O que seria essa maltose? Seria glicose mais glicose, por exemplo. Então, eu tenho 2 glicoses juntas, então eu tenho uma maltose, tá? Então, essa maltose aí é que vai dar esse sabor à cerveja, por exemplo, espumante. Aqui na sacarose, por exemplo, nós temos aqui a glicose mais a frutose, 2 tipos de açúcar aí um pouquinho diferentes juntos, que formam a sacarose. E aqui nós temos a lactose, tá? Que é a galactose mais a glicose, que formam a lactose. Lactose, no caso, são açúcares, tá, gente? E quem é que quebra esse açúcar? Uma enzima. Toda palavra terminada em ase, A-S-E, ase, é enzima, que é como se fosse uma chave que serve para abrir uma porta. Então, para a lactose, nós temos a enzima lactase. Tem pessoas que não têm essa enzima, então ela não pode tomar leite e nem seus derivados, porque o leite não é quebrado, logo traz um prejuízo aí de diarreia, de vômito, de alergia, etc. Vários, com dor de cabeça, fraqueza, vários problemas. Cada quem pode desenvolver de alguma forma, mas intolerância à lactose é isso.
No caso aqui da sacarose, é o açúcar, esse açúcar aqui que vocês estão vendo aqui na colher, tá? Esse açúcar que a gente tem em casa. Polissacarídeos é um polinho formado pela união de vários monômeros ou de monossacarídeos, tá? A celulose, por exemplo, ela possui 10.000 moléculas de glicose, então olha o tamanho de uma celulose, por exemplo, e elas são insolúveis em água, ou seja, ela não desmancha em água, tá? Os polissacarídeos não vai se desmanchar em água assim, tá? Aqui nós temos celulose, amido e glicogênio, o arranjo das unidades de molécula. Aqui nessa primeira imagem aqui nós temos a celulose. A celulose vem aí na questão da vegetação. O amido está presente aí, por exemplo, no milho, né? E o glicogênio, por exemplo, está onde está armazenado aí, por exemplo, no milho, tá? Polissacarídeos, mais usado pelas plantas como reserva energética, é a principal fonte de energia da nossa alimentação. Nós precisamos de energia, claro, senão a gente fica fraco, com tontura e etc. Sua digestão é feita pela enzima amilase, como eu já falei. A amilase quebra o amido, tá? Resultando em muitas moléculas de maltose, ou seja, ela pega essa corda grande, quebra, essa enzima quebra em pedaços pequenininhos, e aí depois é quebrada em glicose. Lembrando que a glicose ainda é grande, tá? Ainda é composta aí por 6 carbonos, mas ok, já é um tamanho pequeno. Glicogênio, reserva energética dos animais. No nosso caso, por exemplo, a gente acaba armazenando esse glicogênio no músculo e no fígado, tá? Quando a gente faz uma atividade física, academia, por exemplo, esse trabalho ele acaba fazendo uma modificação aí do músculo, não vamos confundir, tá? E a celulose, glicídio mais abundante na natureza, forma a estrutura dos vegetais, tá? Os vegetais compostos aí, por exemplo, por celulose. Só é digerido pela enzima celulase, que é produzida por bactérias e protozoários. Por isso que no nosso intestino há presença de bactérias e por isso que dentro dos cupins há presença de protozoários, que eles estão aí numa associação simbiótica, por exemplo, mutualística, para ajudar. Aqui não é a unha, tá, gente? Aqui é o músculo, e esse músculo aqui o glicogênio é armazenado nele, tá? E é isso, galera. Deixo aqui para vocês o meu abraço e até a próxima aula. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seus comentários, em contato comigo e vamos nos comunicando, tá, galera? Vamos tirando a dúvida e até a próxima aula. Tchau, gente!